Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje estamos iniciando aí a mais uma aula de ciências. Hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Quero demonstrar para vocês, aí através de uma maquete que eu fiz utilizando isopor, o formato de uma célula e as suas organelas. Na nossa aula passada, nós trabalhamos aí os primeiros conceitos da citologia, né? Citologia, que é o estudo das células, estudo importantíssimo, porque é através das células que a gente tem a formação de um organismo, a gente consegue formar um organismo, né? Então, eu quero revisar alguns conceitos na aula de hoje para vocês, daquilo que nós estudamos na aula passada, beleza? Então é funcionar como se fosse um reforcinho aí para nós estudarmos e entendermos melhor este estudo. Então vamos lá. Então, mais uma vez aí para quem ainda não entendeu direito a aula ou para quem ainda está com dificuldade. O nosso corpo, pessoal, ele é como se fosse uma casa, né? Para a gente ter uma casa montada, a gente precisa do quê? De vários tijolos, né? Um tijolo vai sendo grudado no outro, vai sendo grudado no outro, até formar uma parede. Várias paredes vão dando a forma aí de uma casa, por exemplo. O nosso corpo é a mesma coisa. Para ele se formar e ter aí a estrutura para poder abrigar os órgãos, né? Formar o organismo, ele precisa de um conjunto de várias células, né? Então, a menor estrutura funcional do nosso corpo são as células, né? Passei para vocês já a definição do que é célula, o que não pode esquecer. Então, célula é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Em primeiro lugar, por que que ela recebe esse nome complexo aí, grande, de morfofisiológica? Morfo porque ela pode ter várias formas, nem sempre ela vai ter essa forma aqui, né? Comentei com vocês que a gente tem vários tipos de células: células de gordura, célula muscular, célula nervosa, célula óssea, célula reprodutora masculina, célula reprodutora feminina e assim por diante. Então, cada uma desses tipos de célula vai ter um formato diferente, beleza? E fisiológica, porque além delas terem a forma diferente, elas também vão ter a função diferente. Cada célula que eu acabei de dizer vai desempenhar uma determinada função. Se ela é célula de gordura, quer dizer que ela está presente na formação do tecido de gordura do nosso corpo, que tem como função fornecer energia. Se é uma célula sanguínea, quer dizer que ela vai ser responsável por fazer parte do sangue, né? E transportar gases importantes como o gás oxigênio. Se é uma célula nervosa, então ela vai fazer parte lá do sistema nervoso que vai ter como função os impulsos nervosos e assim por diante, certo? Então não pode esquecer isso. A palavra morfofisiológica quer dizer que ela pode ter forma e funções diferentes, beleza? Além disso, pessoal, as células, elas podem ser classificadas como procariontes e eucariontes. O que significa isso mesmo? As células, pessoal, elas passaram por uma transformação, ou seja, uma evolução, certo? Os primeiros seres vivos a habitarem nos nossos planetas, o nosso planeta, eles eram seres vivos bem primitivos, né? A Terra ainda era muito quente, era inóspita para a vida, quer dizer que não tinha vida, né, sendo desenvolvida por conta da alta temperatura, das quantidades insuficientes de gases essenciais para a vida, como gás oxigênio e gás carbônico, e, portanto, então, os primeiros seres vivos que habitaram o nosso planeta eram seres vivos que não precisavam de muita coisa para poder sobreviver. Então, no caso, segundo a ciência, claro, os primeiros seres vivos a habitarem nosso planeta foram as bactérias, certo?
E as bactérias, elas tinham uma estrutura muito simples na sua formação celular, né? Eram seres vivos em que o núcleo da célula, né, o que ficava lá dentro, era todo desorganizado. Então, por isso, ela era chamada de célula primitiva, ou conhecida como célula procarionte. Conforme foi passando o tempo e os seres vivos foram se evoluindo, as células também evoluíram, né? Porque foram graças a elas que foram dando origem aos seres vivos, né? As células então passaram a ser chamadas de eucariontes. O que foi acontecendo? O seu núcleo, que antes era desorganizado, passou a ser organizado, beleza? Muito bem. Outra coisa que eu falei na aula passada para vocês é quanto à estrutura celular. Como que ela é formada? A célula, então, pessoal, basicamente ela é formada por 3 partes. A primeira parte é o que está em volta da célula, certo? É o contorno dela, que nós chamamos de membrana plasmática. A membrana plasmática ela tem a função de proteger a célula. Então, por exemplo, quando um vírus tenta entrar aqui, ela vai fazer um bloqueio, vai proteger. Mas ela também tem a função de deixar entrar o que for bom. Então, por exemplo, se é uma água, né, a água que vai hidratar, ela vai abrir passagem e essa água vai conseguir entrar. Se é algum nutriente que ela precisa absorver, ela também vai deixar entrar. Então, a membrana plasmática ela tem a função também de fazer o que nós chamamos de permeabilidade seletiva, que é de deixar entrar aquilo que for bom para a célula e proibir aquilo que for ruim, certo? A segunda estrutura é o que está no interior da célula, tudo aqui dentro, né? E nós chamamos ela de citoplasma, certo? Citoplasma é o local em que é responsável por carregar as organelas, que são todas essas estruturas que está aqui dentro, no interior dessa amostra de célula que eu tenho aqui, beleza? E na região principal nós temos o núcleo, né? O núcleo, pessoal, ele é responsável por carregar todas as informações genéticas, como o DNA e o RNA, certo? Bom, outra coisa para ser falada. As células, como eu falei para vocês, elas têm essas 3 partes importantes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No citoplasma, como eu falei para vocês, é onde ela armazena as organelas. E o que são essas organelas, pessoal? A palavra organelas, elas vêm de órgãos, né? Se a gente pegar o nosso corpo, né, o corpo humano, o corpo de qualquer ser vivo, né, que possui órgãos, os órgãos têm a função o quê? Tem a função de desempenhar atividades metabólicas no nosso organismo. Então, por exemplo, o pulmão tem a função de fazer a respiração, o coração de bombear o sangue para todo o corpo, os rins de filtrar o sangue, o estômago de fazer a digestão, né? E assim por diante. No caso das células, elas também contam com esses, entre aspas, mini órgãos, né? Que no caso vão ser essas organelas. Então a gente já falou na aula passada que eu mostrei para vocês pela apostila. Nós temos lá o retículo endoplasmático, nós temos a mitocôndria, nós temos o centríolo, né? Nós temos aqui o núcleo, na parte mais central do núcleo, o nucleolo, o complexo de Golgi, né? Certo? Aqui escapou um. Então, tudo isso que os ribossomos, não está marcado aqui, mas também, tá aqui. Os lisossomos, né? São as organelas presentes na célula, certo? Cada uma dessas organelas tem uma função que eu já comentei com vocês na aula passada, certo? Extremamente importantes, a célula só consegue funcionar tendo presente essas organelas, beleza? Bom, vamos revisar agora com relação à quantidade.
As células possuem, os organismos, os seres vivos possuem a mesma quantidade de células? Não, né? Cada ser vivo possui uma quantidade específica de célula, certo? E aí nós classificamos também, temos uma classificação quanto ao número de células, né? Então, o ser vivo, quando ele possui uma única célula, né, a própria célula já forma o ser vivo, no caso, como as bactérias, nós chamamos este ser vivo de unicelular, que é quando ele possui somente uma célula. Quando ele possui várias células, né, como no caso nós, que precisamos de milhões de células para formar aí o nosso organismo, nós chamamos o ser vivo de pluricelular, certo? Pluri ou multicelular, certo? E aquele ser que não possui célula alguma, ou seja, vai precisar de uma célula para poder desempenhar as suas atividades, como no caso é o caso dos vírus, nós chamamos ele de acelular, quer dizer que não tem célula, beleza? Bom, fica então esse o resuminho de citologia que nós estudamos aí na aula passada, beleza? Então, para quem ainda não entendeu direito como funciona, o que é célula, as divisões, a classificações, assistam essa mini vídeo aula que eu acredito que vai ajudar, beleza? Obrigado e boa aula.